Vai começar a aparecer, notificar vocês. Glória ao nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos agora fazer a leitura da nossa lição. Os convido a abrir sua lição, na lição de número 9. E vamos fazer a leitura como de costume. Para quem não tem a lição, você que está em casa, para você acompanhar juntamente conosco, a leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Repetindo, Hebreus, capítulo de número 10, versículos 19 a 25. A igreja do Senhor, por gentileza, vamos fazer a leitura da lição de número 9 e eu vou ler o textuário, a igreja, a verdade prática. Amém? Amém. Lição de número 9, 28 de agosto de 2022, com o tema A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. Textual: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Verdade prática à igreja, por favor. O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Hebreus capítulo de número 10, versículos 19 a 25. Vamos fazer a leitura como nosso costume. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. retemos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Todos, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Glória a Deus. Vamos orar, amados. Quantos nessa manhã desejam oração? Eu e a minha minha casa. casa. Vamos orar pelos outros em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, como nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa manhã especial. Como já estamos na Tua presença para glorificar e exaltar o Teu nome. Deus. Abre nossa mente, Senhor, e o nosso coração para receber o Teu ensinamento, Pai. Meu Deus, com gratidão a Ti, sabendo que a palavra de Deus, Senhor, o nosso pastor, Senhor Eliseu, que vai ser um instrumento dessa palavra, Pai. Gera Meu Deus, meu Deus, a cada dia, Senhor, essa palavra a revelação na coração do seu de coração, Deus, para a transformação do Filho, Teu visita nós. da graça, Pai. Aleluia. Assim nós Para a oramos nossa e vida por fé te espiritual. agradecemos no nome de Jesus. Abençoa a vida dos Teus filhos, Pai. Meu Deus, os Teus filhos te pediram oração nessa manhã. Abre as Aleluia. portas, Senhor. Não deixa faltar nada, Pai, para a glória do nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Meus amados, hoje que vai estar como preletor da nossa lição, pastor Eliseu, já convido ele a estar aqui à frente, já se organizando. Pastor Eliseu Santos, que vai estar nos trazendo essa belíssima palavra. Glória Amém, a pastor? Deus. Amém. Obrigado. Deus os abençoe. A paz do Senhor a todos. Pai do Senhor. Senhor, É com grande alegria que nós estamos aqui para mais uma manhã a gente aprender da palavra do Senhor e ver o que o Senhor tem para nos ensinar através do seu Santo Espírito e da sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Hoje é a lição de número 9
desigrejados. Então hoje nós vamos estudar essa lição e aqui nós vamos combater muitos ensinamentos errôneos. Vocês poderão ver isso ao longo dessa lição. Então vamos lá. Sem perda de tempo, nós vamos... a leitura bíblica em classe fica em Hebreus 10, 19 ao 25, como já foi lido. E antes de começarmos propriamente na lição, é preciso nós conceituarmos o termo igreja, para depois passarmos para o tema propriamente dito da lição, os desigrejados. Então, segundo o portal, o site portalebd.org.br, ele conceitua a igreja da seguinte forma: a palavra igreja surge pela primeira vez nas Escrituras no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18. E aqui diz: quando é declarada pelo próprio Jesus, que assim revela o mistério de Cristo, como o apóstolo Paulo chama a igreja na epístola aos Efésios. Vou pegar aqui uma... É a palavra grega eclésia, cujo significado é reunidos para fora, chamados para fora. A palavra eclésia, porém, já havia sido utilizada na versão grega do Antigo Testamento, a chamada Septuaginta, para traduzir a palavra hebraica kahal, que as nossas versões em língua portuguesa costumam registrar como congregação, nome pelo qual era conhecida a reunião do povo de Israel, principalmente no tempo da peregrinação no deserto, quando Moisés costumava chamar todo o povo para algumas reuniões solenes à frente do tabernáculo, que, por isso mesmo, era denominada de tenda da congregação, conforme Números capítulo 10, versículo 3. Notemos, pois, de início que a palavra igreja fala de uma reunião, ou seja, de um grupo de pessoas, e não um indivíduo. Não é uma pessoa solitária, mas sim um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas. Glória a Deus. Amém? Amém. Portanto, quando os desigrejados afirmam e dizem, eu sou igreja, muitos já ouviram esse termo por aí, dizendo, eu sou igreja. É um termo equivocado, não está correto esse termo, porque conforme vimos, igreja é o coletivo, é um grupo de pessoas, é uma reunião de pessoas. Então, quando eles afirmam eu sou igreja, eles estão afirmando a sua independência do coletivo e caem na arrogância espiritual de achar que podem viver independente da reunião ou separados da reunião congregacional, que é esta reunião aqui que nós estamos tendo. Assim sendo, a palavra eclésia significa reunião, preste atenção no conceito, reunião organizada de pessoas com hierarquia, liturgia e horários definidos, certo? Ou seja, um pequeno grupo não é igreja, é uma fração da igreja, mas não é igreja.
A igreja, ela tem hierarquia, ela tem liturgia, ela é uma reunião organizada e tem horários definidos para começar e para terminar. Isso é igreja. Agora vamos aos desigrejados. Onde surgiu? Quem foi o primeiro a falar no Brasil? Quem deu essa repercussão? Né? Quantos mais ou menos desigrejados nós temos no Brasil? Então, surgiu na década de 70 nos Estados Unidos. O primeiro a falar no Brasil foi sobre o movimento dos desigrejados, foi o bispo Hermes Fernandes, da igreja Reina. Então, o bispo Hermes Fernandes, da igreja Reina, foi o primeiro homem a falar no Brasil sobre o movimento dos desigrejados. O termo desigrejados ganhou repercussão maior neste país através de um artigo do reverendo Augusto Nicodemos, certo? E no Brasil, o maior apoiador, ou o mais proeminente apoiador desse novo modelo de evangelho, né? Que é o evangelho online, o evangelho a partir da sua casa, o evangelho não reunidos em templos, mas em um restaurante, sei lá, no cafezinho, no cinema. O maior apoiador desse movimento é o Caio Fábio, por incrível que pareça, ele que foi um expoente, né, muito grande nesse país, e agora ele está apoiando esse movimento dos desigrejados. Hoje esse movimento conta com aproximadamente de 10 a 12 milhões de pessoas. Então é muita gente desigrejada. E com essa pandemia, então, aí que o movimento cresceu ainda mais, porque muitos templos fecharam as portas, né? E aí aquelas pessoas já se sentem mais acomodadas. O pastor está fazendo culto online agora, como você está nos vendo aí pela internet, então agora eu não preciso mais me congregar. Inclusive os desigrejados, eles não gostam de ser chamados de desigrejados, eles gostam de ser chamados de não congregacionais. Esse termo para eles, eles dizem que é ofensivo, né? Porque eles se acham a igreja, mas como vimos aqui, a igreja é uma reunião de pessoas, né? Onde tem a liderança, onde tem o horário definido, onde tem a liturgia, onde tem tudo isso. Então, na verdade, eles estão equivocados, né? Uma reunião de pessoas fisicamente. Fisicamente, presente. Correto, muito bem falado. A classificação. Então, vamos à classificação. Nós temos 3 grupos de desigrejados. Né? Nós temos aqueles que nasceram no berço evangélico e, quando criança, os pais levavam para a igreja e, mais tarde, quando eles vieram chegar à adolescência e aí começaram a ter interesses pelas coisas do mundo, né? Então aí eles decidem não mais frequentar a igreja. Esses são aqueles que não participam, é a primeira classificação, aqueles que não são praticantes, né? E a segunda classificação seriam os decepcionados, aqueles que um dia frequentaram a igreja, participaram dos cultos e tudo mais, mas que por algum motivo eles se decepcionaram ou com a igreja, ou com os líderes da igreja, ou com o irmão da igreja, ou ainda com a doutrina da igreja. Então eles, por algum motivo, eles se decepcionaram. Esses são a maioria, certo? Eles são a maioria, eles estão fora da igreja e eles são a maioria.
E tem um outro detalhe: esses decepcionados, eles começou a aumentar muito o número desses decepcionados com o advento das igrejas neopentecostais, né? Principalmente por isso, porque nas igrejas neopentecostais muitas vezes se prega a teologia da prosperidade, né? Então aí você tem que vencer, você tem que fazer um sacrifício e você vai prosperar, tudo mais. E quando não acontece o que foi prometido na vida da pessoa, aí a culpa é do membro, né? Porque não faltou a fé no membro. Então, aí tem muitos, eu conheço a história de algumas pessoas que deram muito dinheiro para essas igrejas, coisas de milhões, né? E deram muito dinheiro e aí não obtiveram aquele sucesso prometido, né? Aquela prosperidade prometida, e o que acontece? Essas pessoas ficam decepcionadas e abandonam a reunião congregacional, a igreja, né? E também tem a outra classificação, a terceira classificação, que eu chamo, e é justamente essa que a missão vai abordar, são os críticos, né? São os desigrejados críticos, ou seja, é aquele que é contra a igreja institucional e todo qualquer sistema de governo dela, ou seja, contra diáconos, presbíteros, pastores. Então eles não aceitam esse formato, esse modelo de instituição, a igreja como instituição, e também não aceitam liderança, né? Então esses são os críticos do sistema. Até aqui alguma pergunta? Não. E muitas das vezes esses também são críticos a levantamento de ofertas, de dízimo, né? Exatamente, eles dizem que os dízimos já não é mais para a nova aliança, né? É uma questão que não é o tema da lição, né? Eu não vou entrar nessa discussão teológica, porque senão eu vou me alongar bastante, mas concordo que o dízimo é sim para a nossa atualidade, né? Sim. Certo? É neotestamentário, né? Então, quais são os argumentos dos irmãos desigrejados? O que eles falam? Então, aqui o presbítero já falou alguma coisa, eu vou colocar 3 pontos aqui que são fundamentais. Primeiro, a Bíblia não obriga a pertencer a uma estrutura religiosa. Basta apenas pertencer a uma igreja orgânica, ou seja, ao corpo de Cristo, né? Então, a Bíblia não obriga a pertencer a uma estrutura religiosa. Isso é falso. E nós já veremos por quê. A Bíblia não impõe locais físicos de adoração. Isso também é falso. E já veremos por quê. Não há líderes. Cada um é o seu próprio líder. Isso também é falso. Então vamos lá. A Bíblia não obriga a pertencer a uma estrutura religiosa. Basta apenas pertencer a uma igreja orgânica. Aonde é que a gente refuta isso na Bíblia? Vamos abrir a Bíblia. Atos capítulo 2. Atos 2:46 e Atos 19, versículo 9. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2:46. 2:46, muito bem. 19:9. Mas algum deles que
e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Muito bem. Então, comentário sobre Atos 2,46. Na minha Bíblia fala assim: diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Veja bem, os cristãos, eles não se reuniam propriamente no templo, lá onde os saduceus e os fariseus ficavam, mas no pátio, na área mais externa, destinada aos gentios. É lá que eles se reuniam. Por quê? Porque eles não poderiam ir lá para dentro, onde estavam os fariseus e saduceus, porque, é claro, não falavam do judaísmo, eles falavam de Cristo. Então eles ficavam lá para fora, na área mais externa, né? Mas havia sim uma necessidade de congregar. Eles tinham uma necessidade de congregar. E onde eles congregavam? No pátio do templo, ali. Isso antes de vir a perseguição mais ferrenha, porque quando começou a perseguição ferrenha, então eles deixaram o pátio do templo e foram se reunir nas casas. Então existia um contexto histórico, né, histórico-cultural da época, em que impossibilitava os cristãos daquela época congregarem lá onde ficavam os fariseus e os saduceus. Eles não podiam entrar lá, mas eles congregavam no pátio e depois, posteriormente, nas casas. Então, por causa disso, aí os desigrejados afirmam que a igreja antiga, né? A igreja da antiguidade, os primeiros cristãos, eram a igreja correta, porque era nas casas, e hoje tem que ser nas casas. Não. Existia um contexto, então, existia uma razão, né? E Atos 19:9, ele fala justamente de... Por favor, pastor, leia aí novamente. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de certo tirano. Muito bem. A escola de certo tirano, ou a casa de tirano, foi um espaço, olha só, é o primeiro registro na Bíblia de um local que foi locado, foi alugado para que houvesse ali naquele local o culto ao Senhor. Então, a escola de Tirano foi um espaço locado pelo apóstolo Paulo para reunir os cristãos com a finalidade de cultuar o Senhor. Então, preste atenção. Então, havia sim um local de congregação. E como eram pessoas muito carentes, muitas vezes era na casa, né? Era num espaço. Agora vem a locação de um espaço, né? Então, tudo isso prova que havia um local sim de reunião para culto, né? Pertencente a uma estrutura religiosa, né? A Bíblia não impõe locais físicos de adoração. Está errado. Mateus 21:23. Mateus 21:23. Hebreus 10:25. Esse é o texto áureo da nossa lição, né? Hebreus 10:25 é o texto áureo da nossa lição. Já foi lido. Mateus 21:23. Capítulo 21? Isso. Diz assim, ó, Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, a
Aproximando-se deles os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Então preste atenção. Jesus, ele tinha o hábito de ir ao templo. Jesus, ele tinha o hábito de ir ao templo, de se congregar. Ele, como um judeu, ele realmente cumpriu a lei. Ele ia realmente ao templo para ensinar. A Bíblia diz que ele ensinava, a Bíblia diz que ele pregava e a Bíblia diz que ele operava sinais e maravilhas, né? Esse era o ministério de Cristo: ensinar, pregar e operar sinais e maravilhas. Era isso que ele fazia. Então essa história de que a Bíblia não impõe locais de adoração está errado. Está errado. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar com Adão no jardim do Éden. Não era em qualquer outro lugar, era no jardim do Éden. Tinha um local de adoração. O povo de Israel no deserto tinha um local, a tenda, tinha um local específico de adoração, né? Então, depois, mais posteriormente, com o templo de Salomão, local específico de adoração, né? Hoje em dia, a igreja local, né? Aqui nós estamos falando do espaço físico, local específico de adoração, de reunião da igreja. Então, o ponto 3 eu coloquei aqui: não há líderes, cada um é o seu próprio líder. Essa é uma outra falácia desse povo aí. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus capítulo 13, versículo 17. A outra referência está em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 14. 13. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então temos aí pastores e líderes, né? Liderança. É interessante, eu não sei de onde eles tinham essas ideias mirabolantes, né? Porque até no céu, gente, nosso Deus é um Deus de organização. Até no céu você vê líderes, arcanjos, querubins, serafins. Existe uma organização, uma liderança. Até no céu isso é visto. Aí agora dizer que na igreja do Senhor cada um é seu próprio líder, não tem líder, como é que é isso? Isso não faz sentido, né? A Bíblia não prega isso. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 14. Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegando à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até o 14, é? Até o 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então tá aí. O propósito
da instituição de liderança, de pastores, de presbíteros, de evangelistas, de diáconos, é justamente evitar que as pessoas não sejam levadas por qualquer vento de doutrina, não sejam enganadas. Então é para isso que servem os pastores, para orientar. Então o que podemos concluir é que, na verdade, os desigrejados, eles não gostam de estar debaixo de liderança. Essa é a grande verdade. Os desigrejados, eles não gostam de estar debaixo, sujeitos a uma liderança, submissos a uma liderança, né? Não aceitam quem esteja na posição de autoridade sobre eles. Eles não aceitam. São insubmissos. Então, por isso, esses críticos do sistema, estou falando do crítico do sistema, ele não aceita isso, né? Para ele, o seu próprio líder faz o que ele bem entender, né? A congregação dele pode se reunir ali num restaurante, num cafezinho, e eu não sei como que eles vão abordar, retirar ofertas, né? Eu não sei como que eles vão exercer a mordomia cristã, eu não sei como que eles vão exercer a disciplina cristã, no caso de alguém cair em pecado, né? Aí como que isso se desenrola, né? E se alguém vier com uma outra doutrina, porque eles são contra também, eles não são só anti-institucional, anticlerical, ou seja, anti-líderes, eles são também contra doutrina, né? Não pode ter uma doutrina. Então, se alguém vem falando uma outra doutrina, o que fazer nessa hora? Então, é uma bagunça, né? Por isso que a Assembleia de Deus não autoriza a igreja celular, né? É verdade. Porque é um prato cheio para acontecer isso. Esse foi um movimento, muito bem colocado, pastor. Esse foi um movimento o movimento do G12, né? Que trouxe muito prejuízo para muitas igrejas, né? E esse movimento, ele realmente ele destruiu muitas igrejas. E eu sou testemunha de uma igreja que foi fortemente abalada, a ponto de haver uma divisão na igreja, né? E fundaram uma outra igreja, né? E por muito tempo isso houve um ranço, houve uma mágoa entre uma igreja e outra, né? A que saiu eram os rebeldes, né? Então isso causou muitos prejuízos realmente para a igreja. Hoje não, hoje eles já vivem, já se perdoaram e tudo mais, mas assim, é algo que foi ruim para a igreja, né? O triunfalismo também, né? A confissão positiva e a marcação da volta de Jesus foram também movimentos que trouxeram e trazem prejuízos até hoje, né? Esse movimento aí da confissão positiva, muitas vezes você vê nos cultos aí o pastor pregando, fale, porque se você falar vai acontecer. Eu tenho muito receio quanto a isso, né? E o triunfalismo, ninguém nasceu para perder, todo mundo é vitorioso, é mais do que vencedor, e é isso aí. Não é bem assim. Não é bem assim não, né? Vamos lá. Seguindo adiante, ali o ponto 2, né? Tópico 2, a natureza da igreja neotestamentária, e tem a igreja como um organismo vivo, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 27. Diz assim na minha Bíblia: Ora,
vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós individualmente é membro deste corpo. 12:27, isso. A igreja como organismo vivo. Né? Então, a igreja como organismo vivo ou como corpo místico de Cristo, ela independe de placa, né? De estrutura, de templos. Né? Então, ela independe disso. Ela existe independente disso. Cada um é membro do corpo de Cristo. Cada um tem uma função no corpo de Cristo. Um rim não pode dizer ao fígado: não preciso de ti. O fígado não pode dizer ao coração: não preciso de ti. A mão não pode dizer ao pé: não preciso de ti. Então todos nós vivemos nessa interdependência e precisamos uns dos outros, né? Porque é assim que a igreja vai sendo edificada, vai sendo trabalhada. É assim também nós veremos já em Colossenses que a igreja vai crescendo em Cristo, né? Crescendo em graça, crescendo em conhecimento, crescendo em unção, crescendo no amor. É assim que a gente vai crescendo. É nessa comunhão, é nessa interação social, não é verdade? E assim o Senhor vai edificando a sua igreja. Portanto, a igreja, ela é não apenas uma organização, uma estrutura organizacional, institucional, mas ela também é um organismo vivo, né? Glória a Deus. A igreja como organização. A nossa lição diz assim: biblicamente, não existe organismo sem organização. E essa é a mais pura verdade. Não existe organismo sem organização, né? Nós já vimos que a igreja, ela é uma organização. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado pelos apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres, né? Essa mesma igreja possuía seu código doutrinário e disciplinar. Essa igreja possuía o código doutrinário e disciplinar. Está lá em 1 Pedro capítulo 3. Veja bem o que eu falei dos desigrejados. Quando alguém vem pregando uma outra doutrina para eles, como é que eles vão combater? Precisa ter um código doutrinário e disciplinar, né? Precisa, é necessário ter líderes, né? Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia, né? Adiante. A igreja como família de Deus. A igreja como família de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. Como toda e qualquer família, mesmo na igreja antiga haviam problemas, né? Mesmo na igreja antiga haviam problemas. E um desses problemas está lá registrado em Atos capítulo 6, versículo 1, onde diz: os gregos murmuravam contra os hebreus. Olha o problema aí. Os gregos murmuravam contra os hebreus, dizendo que suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então já era um problema aí, né? E na igreja de Corinto, então, muito mais problemas, né? O filho deitando com
com a mulher do pai, com a madrasta, problemas ainda maiores. Então dizer ou afirmar que a igreja não pode ter problemas, isso é romantizar. Isso é romantizar. Toda igreja tem problemas porque são constituídos de família. A igreja é constituída de famílias. Obviamente vai ter problemas. Seres humanos, né? Ninguém é anjo aqui não. E adiante, os problemas às vezes são oportunidades para o crescimento espiritual do cristão, né? Como por exemplo, o exercício do perdão, da misericórdia, do amor, da bondade. Então, muitos desigrejados que hoje são feridos, estão feridos, porque se feriram por alguma palavra, alguma atitude de alguém de dentro da igreja e hoje estão desigrejados, eles perderam a oportunidade de exercer o perdão. Porque quando você quer aprender a perdoar, não há outro jeito. Deus te coloca numa situação em que você vai exercer. É na prática. Não é na teoria. Na teoria você aprende na Bíblia. Aí Deus te coloca na prática. Agora é a hora de você perdoar. Muitas vezes é difícil, mas aí você tem que pedir ajuda do Espírito Santo, né? Então, Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Colossenses 3, versículo 12 e 13. Nós veremos aí. E é por isso, né, que assim, a gente pede também, os desigrejados não contribuem, não vê uma família está precisando de alguma coisa assim, deixa de contribuir. Que a própria palavra dizia assim, né, que a igreja crescia na doutrina dos apóstolos, no partir e no compartilhar do pão. Então isso aí é uma característica também da igreja, né? Você está contribuindo, você está compartilhando, você está também sofrendo com aquela família, com aqueles irmãos que estão precisando. E você, sabendo disso, você é levado à compaixão a poder ajudar também, assim como Cristo, né, deu esse exemplo para nós. É uma oportunidade de você exercer a sua misericórdia, né? E crescer em Cristo nesse mundo. Colossenses 3, alguém achou aí Colossenses 3? 3 e 1. 3, 12 e 13. Versículo 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas e misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém. Então está aí, ó. A gente tem que suportar um ao outro. Se a Bíblia diz que tem que suportar, é porque ninguém é anjo. Né? Às vezes é difícil, mas tem que suportar. Suportar, perdoar, né? Exercer a misericórdia, exercer o amor. É desse jeito que a gente vai crescendo. E Deus e o Espírito Santo, ele vai nos moldando. Ele vai nos moldando, ele vai nos moldando, ele vai nos proporcionando um crescimento espiritual. Na verdade, até aqui alguma dúvida? Não. Tudo certo? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Está bem claro, né? Amém. Então vamos adiante. A igreja como testemunha da salvação. A igreja como testemunha da salvação. Qual é a finalidade da igreja? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, né? Proclamar o reino de Deus. 1 Pedro 2,9, né? Vamos ver a finalidade da igreja aí. 1 Pedro 2,9.
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então tá aí, ó. Anunciar, falar, proclamar. Igreja, ela se completa. A igreja, nós temos dois lados, né? Dois lados da mesma moeda, né? A igreja aqui onde somos edificados, exortados, consolados, aqui dentro do templo, e lá fora, onde anunciamos através de nossas vidas o evangelho a outras pessoas. Então, os dois lados da mesma moeda. Os desigrejados falam que é só lá fora, aqui dentro não. Está errado. Está errado. Nós já vimos isso anteriormente. Aí, Efésios capítulo 3, versículo 10 diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Então, Deus quis revelar a sua multiforme sabedoria aos principados e autoridades nas regiões celestiais, ou seja, a todos os anjos e também ao inimigo e os seus comparsas, a todos eles ele revelou através da igreja. Então foi através da igreja que ele revelou a sua multiforme sabedoria. Glória a Deus. Vamos adiante. A igreja como testemunha da salvação, eu já falei. E a nossa conclusão, hoje eu vou concluir mais cedo, estava muito preocupado em relação ao horário. Estava muito preocupado, porque da outra vez eu passei um pouquinho, né? Então me preocupei bastante. A nossa conclusão que podemos chegar no dia de hoje é a seguinte: diante do que foi exposto, o que se pode concluir é que não há vida espiritual fora do corpo. Pois se todos somos membros do mesmo corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 27, quem está fora do corpo significa que está espiritualmente morto. Eu estou falando do corpo de Cristo. Agora eu vou falar da congregação. Não congregar com irmãos na fé leva o indivíduo à estagnação espiritual, posteriormente ao esfriamento espiritual e, em última análise, até a morte espiritual também. Fica muito vulnerável, muito fragilizado, né? Porque ele não estando na congregação, ele não é exortado, ele não é demonstrado, ele não é ensinado, né? Ele não tem um líder sobre ele não tem uma autoridade sobre ele, e aí realmente é presa fácil para Satanás. É o caso de ser levado a qualquer meio de doutrina mesmo. Exatamente. Ele tira suas próprias conclusões, a sua própria sabedoria e bora para frente, né? Então, conforme nós vimos aqui anteriormente, os desigrejados pegam um versículo bíblico e dizem assim: não, a igreja de antigamente se reunia em casas, e eles isolam aquele versículo, não olham para o contexto da época, né? Que havia uma certa perseguição, né?
assim que a igreja surgiu, ela ainda podia se reunir no pátio externo do templo, mas posteriormente já não mais, por causa da perseguição, aí só nas casas, nas catacumbas, né? Nas grutas, nas cavernas, as escondidas, porque realmente veio uma perseguição muito grande, né? Então, essa história de afirmar que por causa de Constantino, que foi o imperador romano, que assumiu as rédeas da igreja e converteu a igreja numa organização, isso é falso. É falso. Nós já vimos isso daí. Isso é falso. A igreja, aí a partir daí eles falam, né, que a partir daí a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário, um credo e passou a ser regulamentada, né? Não que a história não seja falsa, né? Ela aconteceu de fato. Aconteceu. Mas a igreja é anterior a esse acontecimento. Com toda certeza, a igreja é anterior a isso. Fala, mesmo. Eu queria, já que estava finalizando, né? Posso falar um pouquinho? Pode. Eu conheci uma pessoa que fazia parte, né? A terceira faz parte da igreja, o nome é Igreja de Jesus Cristo, é isso para fora, né? Que a gente fala assim, que não tem denominação assim, física, isso lá em Roraima. E daí, uma das coisas que eles falavam assim, né? Que não tinha líder e tal, não precisava ter mas assim, se a gente for olhar mesmo para dentro da palavra do Senhor, o apóstolo Paulo foi o que mais abriu, digamos assim, né? Igrejas, congregações e mais instituiu líderes. Inclusive tem uma que eu não me recordo agora se foi na carta de Coríntios ou se foi a Timóteo, que depois ele falou, perguntou para a igreja, né? O que é que vocês querem que eu vá? Com vara ou com a palavra? Se não me engano, acho que foi Coríntios, quer dizer, o líder é para isso também, é para exaltar. Quer dizer, o próprio apóstolo Paulo que era líder, né? E aí eles se contemplam dizendo, não, que a igreja não tem pastores, que a igreja não tem líderes, né? Dessa forma, todos são irmãos. E lá, quem é o líder deles é Jesus. E como é que Jesus vai falar através deles? Como é que, se um se levantar lá para exaltar alguém, como que eles vão aceitar? Se eles não crerem nisso, né? Então, na própria palavra está escrito isso. O próprio apóstolo falou, vocês querem com vara com o quê? Com vara? Quer dizer, demonstrando a liderança dele, né? O apóstolo Paulo, ele abriu muitas igrejas, mas ele abria as igrejas, mas a ordem vinha de Jerusalém, lá de Jerusalém. A ordem vinha da igreja lá em Jerusalém. Ah, mas o Paulo, ele não tinha líder. O Paulo, claro, ele obedecia aos apóstolos. Ele não foi ordenado junto com Barnabé através da igreja? Foi a igreja que ordenou ele. Ele saiu debaixo de liderança. Ele não saiu abrindo igreja na cabeça dele, não. Então, o grande exemplo da eclesia, né, que é a ideia de igreja realmente, que é reunião, assembleia, está lá em Atos capítulo 15, né, quando foi se discutir aquela situação a respeito dos gentios, que agora estava sendo agregado à igreja através da pregação de Paulo. Então, o que eles deveriam seguir? Deveriam seguir as tradições que tinham os judeus? Então, ali demonstrou claramente que a igreja tinha uma liderança, que era Tiago, né? Mas Tiago chamou a Pedro, que era o apóstolo, apóstolo. A ideia de apóstolo, hoje a pessoa pensa que a ideia de apóstolo é porque é mais do que todo mundo. Não, é porque o apóstolo era um supervisor, alguém que olhava todo o trabalho e orientava. Então naquele momento, ali foi o maior exemplo de eclesia, quando se reuniu e disse, vamos decidir, né? Mas foi na liderança de quem? De Tiago. Tiago era realmente o pastor da igreja de Jerusalém. Também conhecido como joelhos de camelo, né? Então significa que a igreja tinha uma hierarquia, tinha uma liderança e tinha realmente alguém que coordenava tudo aquilo ali sob a supervisão de Pedro, que era o apóstolo. Então, esse negócio de dizer que não há liderança. Lá não tem liderança, não tem alguém
alguém para conduzir a coisa, cada um faz isso aí. Eu dei o exemplo do céu aqui, porque até no céu, o nosso Deus é tão organizado que até no céu tem líderes, né? Você vê os arcanjos, né? Que Exatamente. Arcanjo está acima dos anjos, então alguém já é uma posição de liderança, né? Então, opa, né? Arcanjo Miguel, né? Então, está aí uma posição de liderança. Então, a conclusão que a gente pode chegar a esse ponto aí é que a não aceitação de uma liderança é uma clara posição de insubmissão. É uma clara posição de insubmissão. E de insubordinação. Porque esse foi o caminho tomado por quem? Por Lúcifer. Então, pronto. Que não se submete, né? Então, meus irmãos, aqui chegamos à conclusão dessa lição. Como de costume, eu gosto sempre, o autor da lição, ele recomendou a leitura de um livro, e eu gosto sempre também de recomendar um livro para leitura e aprofundamento dos irmãos na palavra de Deus. Tem esse livro aqui, ó, Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, né? O autor recomenda a leitura deste livro aqui. É um livro maravilhoso, é um livro para você ler com a Bíblia do lado, e você vai gastar tempo para ler esse livro, porque ele é muito profundo, né? É um livro que eu recomendo mesmo. Ok, meus irmãos? Deus os abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. O fator também é a comunhão, né? A Santa Ceia, que os desigrejados. Os desigrejados, eles falam que não é necessária, a Santa Ceia não é necessária dentro do... Cada um toma ceia. Como que é isso, meus irmãos? Como que pode isso? Como é que a gente vai... Ok. Aí cada um faz a autorreflexão. Vou ceiar sozinho na minha casa. Faço a autorreflexão. Eu vou dar ceia para mim mesmo? Não, eles fazem assim, não posso fazer, eles colocam a mesa, eles seguem. Posso falar, né? Pode falar. Eu nunca participei, eu sei porque eu recebi, né? E daí eles colocam a mesa, arrumam alguém designado para arrumar a mesa, e daí eles fazem a oração e na hora cada um se serve. Eles falam que está de acordo com o Antigo Testamento. Em parte até é assim, né? Mas nós vamos ver que lá no Antigo Testamento, alguém foi ordenado que é diaconato para que vai servir as mesas. Lá não tem diácono, vai cada um, né? Tô só dando Porque eles são contra a liderança, entendeu? Aí cada um lá vai à mesa e pega o pão e pega o vinho. E ceia, faz a sua oração. Ou seja, cada um vive o seu cristianismo da maneira que bem entende, né? Sem liderança, sem liturgia, sem nada. Da maneira que ele bem entende. É uma coisa que nós vimos pela palavra de Deus aqui nos versículos que citamos que eles estão equivocados, né? Não é verdade? Mais alguém? Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Deus que abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, é maravilhoso estar na presença do Senhor, aprender a palavra, né, de Deus, a Bíblia. Tem ensinamentos maravilhosos para nossas vidas, quando nós passamos a entender verdadeiramente, né, o sentido, o que ela quer transmitir para nós. E eu acredito que a escola bíblica dominical é um crescimento fundamental para todo crente. É verdade. Todo crente tem que frequentar a escola bíblica dominical. Eu me lembro que desde cedo, logo das minhas primeiras conversões, na minha primeira conversão, eu já ali frequentei a escola dominical, participei do discipulado 1 e 2, e quando eu terminei o discipulado 1 e 2, porque cada um demorava um ano, praticamente naquela época, né? Era 6 meses, né? Um ano, né? E logo em seguida também já fui convidado a ser professor. E isso é maravilhoso, porque a partir de então você é impulsionado assim, né, a estudar a Bíblia, a ler, pesquisar e vai a fundo. E é maravilhoso que se cada um crente virasse um professor da escola dominical, nós tínhamos uma igreja muito mais edificada, muito mais sólida, né? E seria muito bom. Amém? Nós estamos assim encerrando o culto, vamos ficar de pé. Pastor, você tem
a fazer essa oração. Convido que o pastor já está tomando direção. E assim já encerrando a nossa. Glórias a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Jonathan, hein? A sua esposa, sempre uma alegria revê-los, hein? E certamente estamos no melhor lugar, que é a igreja, para aprender, né? Aprender e apreender, né? Nós precisamos absorver o ensinamento proporcionado, porque é aí que nós crescemos, né? Como cristão, crescemos no nosso caráter cristão, né? E por isso, e muito mais, como foi apresentado aqui na lição, a importância de estar congregando, né? A importância de estar na casa do Senhor. Oxalá que fosse possível, né? Como a igreja primitiva, né? Todos os dias, né? Todos os dias estavam ali na presença do Senhor, congregando, né? E louvado seja Deus. Então, eu agradeço a Deus pela vida do pastor Eliseu, né? Que hoje ministrou, né? Deus tem nos abençoado aqui. E sei que essa escola bíblica dominical ela vai crescer, né? Está sendo tanto transmitido pelo Facebook, né? E também os irmãos que queiram compartilhar, né? A lição de hoje, né? Compartilhe com seus amigos, né? E entre no AD Madureira Floripa e certamente você compartilha e edifica outras vidas também. CRV no YouTube também está disponível? No YouTube também, você pode ir lá adentrar AD Madureira Floripa e também compartilhar. Amém? Oramos. Nosso Deus, Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã abençoada, essa manhã, Senhor, de crescimento espiritual, onde o povo se reúne ali como igreja do Senhor. Meu Deus na terra, Senhor, que esse sentimento, aleluia, venha crescer, Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha florar em cada coração, que mente seja esclarecida, aqueles que estão em dúvida, Senhor, quem sabe assimilando até ensinamentos errôneos, com a tua palavra, Senhor, ensinada, venha, Senhor, ser esclarecido na fé, aleluia, seja agraciado para estar congregando, Senhor. Abençoa cada filho que participou dessa manhã, aqueles que ainda pelas redes sociais ainda vão ser alcançados. Eu quero abençoar com toda a sorte de bênção em nome de Jesus, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada vida, agora e sempre. A igreja diga comigo. Amém. Amém. Deus te abençoe.